Oi, meu nome é Samuel, eu sou professor de Física do cursinho preparatório do PET Conexões e transformando energia o tempo todo. Hoje a gente vai ver para que serve a física e o que é energia. Bom, a física ela vai estudar os fenômenos naturais. Ela também vai estudar as propriedades da matéria e isso se concentra numa coisa, que é enxergar o mundo de uma maneira. Quando a gente fala fenômenos naturais, a gente fala porque as ondas têm aquela dinâmica, a gente fala por que o sol emite luz, a gente fala por que a gente anda. Quanto à propriedade da matéria, a física procura explicar por que o ferro ele conduz mais calor do que a madeira, por exemplo. Estuda por que o ouro conduz eletricidade melhor que o cobre. Então, tudo que tem a ver com fenômenos e também tem a ver com as próprias propriedades da matéria. Lembrando aqui que não são a física não estuda as interações da matéria, quem estuda as interações da matéria, as reações que acontecem entre elas, é a química. E isso vocês podem conferir com as aulas da Laís. Necessariamente na física a gente procura entender, explicar as coisas do universo através de matemática. Nisso, as principais ferramentas da física são a unidade de medida e as equações. Unidade de medida é a maneira que o ser humano encontrou de padronizar as medições das coisas. Afinal, a gente, por mais que às vezes a gente não perceba, no nosso dia a dia a gente sempre mede as coisas. Na cozinha, por exemplo, você usa muita as unidades de massa, as unidades de volume, sabe? Seria muito difícil escrever uma receita se você não tivesse padronizado. Então, buscando padronizar mais ainda, depois de criar as unidades de medida, o ser humano ele se organizou e criou o Sistema Internacional de Unidades. Determinadas unidades, elas são utilizadas de maneira padronizada. Por exemplo, para comprimento, segundo o Sistema Internacional de Unidades, a gente usa um metro. Então você não vai usar centímetro quando for usar alguma equação, alguma fórmula, sabe? Você vai usar um metro. Por quê? Porque tudo que a gente tem, as equações e etc., é pensando nesse metro, entendeu? Mesma coisa, sei lá, para o tempo. A gente tem a unidade de medida do tempo é o segundo. A unidade de medida do volume é o metro cúbico e assim vai. Então é sempre importante ficar ligado nisso. A gente vai trabalhando nos exercícios essa transformação de unidades de medidas. E aí a gente tem as equações. As equações nada mais são do que maneiras de chegar a um lugar, sabe? Você provavelmente já teve na escola as equações de primeiro grau, de segundo grau, enfim. O que você usa? Você usa elas para chegar no x, certo? A sua incógnita. Então você tem determinados valores e você quer chegar num outro valor. Essa é a lógica de todas as equações. Então, por trás das equações, a gente sempre tem uma parte conceitual, sabe? Que eu também vou tentar trabalhar com vocês, que é bastante interessante entender isso, porque fica mais fácil de entender os problemas, né, as questões, e também entender qual equação aplicar, beleza? As equações, por um momento, elas vão parecer chatas, difíceis, mas relaxa que isso se resolve com exercício. Vocês vão precisar fazer exercício, exercício é meio que a chave nessa matéria, assim como eu acho que qualquer outra. Agora vamos imaginar aqui que a gente tem uma nave, Enterprise, ela vai ter que fazer um percurso da Terra até Marte, certo? Então, do que ela precisa para fazer esse percurso? Ela precisa de combustível. Tudo precisa de combustível para se movimentar, já pensou nisso? A gente precisa de combustível para se movimentar e para se manter vivo. Esse combustível a gente pega da comida, né? O carro precisa de combustível para se movimentar, né? Aí a gasolina, o diesel, enfim. Esse combustível, no que ele resulta? Ele vai resultar na energia mecânica. Essa energia mecânica, ela pode ser dividida de duas maneiras. Nesse caso,
que a Enterprise ela se movimenta, a energia mecânica é do tipo cinética, ou seja, é uma energia do movimento, energia que faz as coisas se movimentarem, é energia cinética. Só que a gente tem outros tipos de energia mecânica também. A gente tem os tipos de energia mecânica que servem para armazenar energia. Eles armazenam a energia para gastar com o movimento. Quais são esses tipos de energia? A gente tem a potencial gravitacional, que diz respeito basicamente à altura que determinado objeto tá, do solo e a sua interação com a gravidade ali. Ou seja, nessa figura da árvore, a gente tem 3 maçãs em alturas diferentes, certo? Quando elas caírem, elas vão interagir com a gravidade. A gravidade, né? A gente está considerando a gravidade como uma força que vai fazer as maçãs caírem, certo? Qual que vai ter a maior energia potencial gravitacional? É a maçã que está mais alta, certo? Então, quando essa maçã ela está lá no alto, ela está armazenando energia na forma de energia potencial gravitacional. Quando ela cair, ela vai gastar essa energia, que é potencial gravitacional, em energia cinética. Então, essa energia potencial gravitacional que ficou armazenada, ela vai ser gasta em energia cinética. Entendeu essa transformação? A gente tem outro tipo de energia, que é a potencial elástica, que é quando a gente tem os elásticos, as molas envolvidas. Então, quando você puxa um elástico, você armazena uma energia ali que vai ser gasta, quando você solta, em movimento. Agora vamos para as equações. A gente tem que a energia potencial gravitacional, lembra que é uma energia de armazenamento, não de movimento. É de armazenamento, o negócio está parado ali, está armazenado, vai a maçã lá na árvore, está parada ali. Ela vai depender da massa, certo? A gente tem a massa, a gente tem a gravidade, né? A massa é o m, gravidade é o g e o h é a altura. Então ela vai depender dessas 3 coisas. Elas são o que a gente chama de diretamente proporcional. Então, se qualquer uma delas aumentar, aumenta a energia. Se qualquer uma delas diminuir, diminui a energia, certo? E aí a gente tem a energia elástica, que ela vai levar em consideração a constante elástica da corda, o quanto a corda, o quanto seu elástico, a sua mola, ela consegue aumentar o comprimento, você consegue esticar ela. Ela vai levar em consideração esse comprimento que você esticou ela, vai levar só o comprimento, o x, que vai levar ao quadrado. O k não, sabe? É importante pensar nisso. E aí vai dividir por 2. O k e o x também são diretamente proporcionais. Então, se um aumentar, a energia vai aumentar. Se um diminuir, a energia diminui, certo? A energia cinética ela depende da massa, que é o m ali, e da velocidade. Lembrando que esses dois também são diretamente proporcionais. Então, pensa bem, esse cara do basquete, ele pula, faz a enterrada, fica pendurado e depois cai. Quando ele fica pendurado, ele armazenou energia potencial gravitacional. Quando ele soltou, quando ele começa a cair, ele transformou essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Beleza? Outro exemplo, a flecha. Então, quando o gavião ele coloca a flecha no arco e ele estica o arco, ele armazenou ali energia potencial elástica. Quando ele solta, o arco transforma essa energia em energia cinética. Então, o arco se movimenta empurrando a flecha. Que também vai ter uma energia cinética envolvida ali, que é bastante interessante. O que a gente tem aqui, que é importante lembrar, é que energia ela sempre vai se transformar. Ela nunca sai do nada, certo? A energia sempre se transforma, então presta atenção nisso. As usinas hidroelétricas fazem isso o tempo inteiro. Quando a água passa, ela movimenta várias pás de uma bobina que fica girando. Essa bobina, quando a pá gira, ela acaba causando uma alteração ali no campo eletromagnético e produzindo energia elétrica. Então, aí a gente tem energia mecânica, né? No caso, o tipo é energia cinética, né? A gente tem energia cinética que vai movimentar essas pás, movimentar a bobina para gerar energia
Eletromagnética. A gente vai parar por aqui no conceito de transformação de energia, certo? Aqui eu deixei uns 2 vídeos para vocês assistirem. O primeiro é do Pedro Luz, do Ciência Todo Dia. É um curso de física que ele tem e ele explica como é que funciona a energia no primeiro episódio. O segundo vídeo é um Nerdologia, qual soco mais forte. O vídeo inteiro é regado a transformações de energia. Então seria bem interessante vocês darem uma assistida para verem como é que é esse conceito na prática. A gente vai usar alguns exercícios do Enem para praticar, ok? Aqui tem um e-book do Descomplica, é um e-book gratuito. Vocês podem acessar, tem algumas questões do Enem sobre energia e suas transformações. O link está ali embaixo, em azulzinho. Tem uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios ela tem 23 provas do Enem organizadas. É de 2009 até 2018. Tem muita questão boa. Se você quiser ir fazendo essas questões, enviando as dúvidas para mim, pode ir fazendo. Tem diversos conteúdos. Aqui eu coloquei um número dos exercícios que falam sobre transformações de energia, certo? São 329 questões. Eu fiz um pente fino nas 100 primeiras, certo? Então, das 100 primeiras, essas aí falam de energia e suas transformações de energia. Também tem um formulário para vocês preencherem. Esse formulário, vocês vão colocar quais dúvidas vocês têm. Vocês também vão colocar qual ou quais conteúdos vocês mais têm dificuldade e vocês menos têm dificuldade. É muito interessante para eu poder também guiar as próximas aulas. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com energia e suas transformações, falar um pouquinho ali de termodinâmica. Depois a gente vai entrar em eletrodinâmica e ondulatória. São os conteúdos que mais caem nas provas do Enem, certo? A gente vai procurar trabalhar com eles. Mas não deixem de mandar suas dúvidas pelo formulário e a gente se vê na próxima.